No século passado, nós tivemos um desafio civilizacional que foi enfrentar o nazismo, um ditador com espírito de grandeza, a partir de um determinado país, resolve invadir os outros e criar um império em pleno século XX. Então aquilo ali precisa de um nome. Da mesma maneira que a gente hoje precisa dar um nome para a urgência civilizacional de uma vacina para a pandemia. E a gente vai chamar de vacina civilizacional. Temos aí, se você colocar no Google, né, esse conceito chamado Zeitgeist, quer dizer o espírito do tempo. Cada tempo, cada época tem determinado espírito e determinadas demandas, em que os conceituadores vão procurar lidar com aquele problema, né? Você pega aquele filme, O Enigma, você vai ver que muito do que a gente tem hoje de computação tem a ver com a tentativa de quebrar o código dos nazistas. E o filme, se você não viu, é super interessante, porque o cara quebra o código, mas ele faz uma estratégia para não descobrirem que ele descobriu o código, para não mudarem o código. E talvez, e ali temos um conceituador ajudando nesse esforço da vacina civilizacional contra o Hitler, né? E ali você tem uma prioridade. Isso precisa dar um nome para isso. Da mesma maneira que a gente falou que determinadas descobertas humanas criaram o que o Freud chamou de ferida narcísica, como a descoberta que o mundo não era a gente não era o centro do universo, que nós somos animais como outros qualquer e que a gente tem um inconsciente. A gente precisa chamar esse espírito do tempo, a gente tem as demandas do tempo. E aí eu estou aqui chamando de vacina civilizacional. Da mesma maneira que a gente está inspirado aqui na pandemia, a vacina objetiva que a gente precisou. Então houve um esforço de todos os conceituadores, os pesquisadores da área de medicina, né, que fabricam vacina para enfrentar esse vírus. Então são esforços civilizacionais. E a gente tem, se a gente vai comparar, cada tempo tem o seu espírito e cada tempo tem uma demanda por determinada vacina. Sejam vacinas conceituais, sejam vacinas operacionais. Então existe hoje uma demanda. Quando se fala, né, nesse ambiente de negócios administrativos de transformação digital, que a gente chama de hashtag transformação digital, a hashtag transformação digital é o quê? É a procura de uma vacina para lidar com o que as pessoas chamam no genérico de digital, que a gente chama aqui de revolução midiática civilizacional digital. Então, há uma convocação dos conceituadores de todo mundo para tentar criar o que a gente está chamando de uma vacina civilizacional para a tecnopandemia digital. Então, todo mundo está lançando livro, está fazendo palestra, está fazendo consultoria, tá? Mas o objetivo é, se a gente olhar para o passado, nós temos uma prioridade civilizacional. As pessoas colocaram como se fosse um cartaz, precisa-se de uma vacina contra a tecnopandemia, e está todo mundo correndo para tentar apresentar essa vacina. A Bimodais é mais um núcleo, e aí como é um trabalho conceitual, pode-se ter núcleos, micronúcleos como é o nosso. Não é o caso de uma vacina como a vacina da Covid, que aí você precisa de megas laboratórios, uma grana preta. Aqui não, aqui é só pensar, conceituar, então você tem uma distribuição, uma descentralização das pesquisas para se chegar a uma vacina civilizacional contra a tecnopandemia digital. Então isso é importante colocar que existe, isso não está claro, não está explícito, isso acontece sempre.
E eu estou comparando isso, de alguma forma, à demanda civilizacional que no século passado era combater o nazismo, o que acabou levando, né, o desenvolvimento do próprio computador. Vai haver o filme Enigma, que é espetacular. Agora, quando a gente analisa como as pessoas estão procurando essa vacina, e aí nós entramos na segunda parte do artigo, a gente vai falar de uma coisa que se chama ética e limites dos futuristas, que também é, de alguma forma, uma novidade aqui na nossa, colocando dessa maneira. Um futurista, ele não é igual a um decorador, e muita gente acha que é. Um decorador controla o ambiente. O futurista não controla o ambiente. O futurista, ele se assemelha a um médico diagnosticador. Um diagnosticador, ele não pode trabalhar com a ideia, né? A pessoa diz assim, doutor, eu estou precisando de Abusos, o médico passado que eu fui disse que eu estou com pneumonia, deixa por uma gripe, que eu estou doido para ir para Abusos. E o médico vai falar, querido, eu não controlo a sua pneumonia. O que eu posso fazer é lidar com ela. A gente não pode, eu não posso mudar o meu diagnóstico do que eu estou vendo porque você quer. E as pessoas estão fazendo isso diante do digital. Elas estão oferecendo para os clientes aquilo que eles querem comprar, independente daquilo que o futurista muitas vezes está vendo. Então, o que eu estou fazendo nesse artigo é, primeiro, conceituando que existe uma coisa chamada vacina civilizacional e criticando a forma como as pessoas estão lidando com essa vacina, mostrando que é preciso fazer uma reflexão ética do trabalho dos futuristas, levando-se em conta os limites que um futurista tem. E é por causa disso que muitas organizações estão embarcando, né, em determinadas narrativas futuristas sem pé nem cabeça, e isso vai afetar bastante o futuro delas. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.